amada igreja, na paz do Senhor, amém? Está todo mundo bem, contente com Deus? É muito bom estar aqui, estou muito feliz porque é a primeira oportunidade que eu estou na igreja depois de 17 dias em casa, né? Como alguns de vocês sabem, também fui acometido pelo vírus COVID-19, sabe? Não senti nada de nenhum sintoma, mas graças a Deus o Senhor guardou. Outras pessoas têm sentido sintomas muito fortes. E desde que Ismael me ligou e mandou uma mensagem sobre algo para trazer para os jovens e adolescentes, é sempre um desafio, por mais que você ministra, você dá aula, mas pregar para jovem e adolescente, você tenta trazer algo, uma linguagem um pouco diferente, algo do momento que está acontecendo. Os jovens e adolescentes são muito pontuais com o que está acontecendo. E então eu fui buscar algo do Senhor. Vou dizer para vocês a verdade, que de mim não tenho nada para trazer para vocês. O Senhor me deu algo, já tinha tocado no meu coração e trabalhei em cima. Vou estar um pouco focado nas minhas anotações, mas gostaria que vocês ficassem orando para que o Senhor use essas palavras como sementes para cair no coração de vocês. Eu gostaria de começar com uma frase que eu li essa semana, que diz assim: opinião são como orelhas, todo mundo tem duas, e normalmente as nossas opiniões sobre qualquer assunto que sejam, elas na maioria das vezes se contradizem. É inacreditável. Se for isso, eu penso isso, mas se for aquilo, eu penso isso, porque opiniões é baseado no que nós achamos, não em fatos. Agora, como cristão, você precisa ter certeza do que você acredita, e você precisa estar disposto a defender e proclamar aquele que precisa ouvir, mesmo que isto não seja popular, porque é a coisa certa, e porque Deus disse que Ele honra aqueles que honram, o que falam aquilo que diz de acordo com as suas palavras, e que caminham, e que a opinião deles não está baseada simplesmente em sentimentos, mas ele segue de acordo com a palavra de Deus, como diz o salmista: como andará o mancebo, analisando os seus caminhos, conforme a palavra de Deus. E aí, você não sabe, muitos movimentos sociais agitando não só o Brasil, como o exterior e tantas coisas. E eu fiquei 14 dias em casa. E aí lá em casa não tem TV aberta, só tem internet. Então era Netflix, assistia algumas séries e YouTube. E aí, quando fechou a minha quarentena, eu fui para casa da minha sogra, porque a minha sogra tem Sky. E eu gosto muito de basquete, tá, né? Os playoffs da NBA. Eu vou lá porque amanhã o Celtics vai jogar esse primeiro jogo da segunda rodada dos playoffs. E aí eu chego lá, no game. Eu vou entrar na internet, o que aconteceu? A NBA shutdown por causa do shooting do Jacob Blake, Black Lives Matter, e isso e aquilo. E aí a gente já começa a ter um monte de opinião, o que aconteceu. E eu comecei falando para vocês que todo mundo tem duas opiniões sobre alguma coisa, e todo mundo está falando muito sobre a ação daquele policial. Não estou aqui defendendo o policial ou falando, tomando lado. Eu quero trazer para vocês, quero levar vocês a pensar e vocês entenderem as consequências do que aconteceu. Vocês sabiam que Jacob Blake é um sex offender registrado? A polícia sabe que ele é um ofensor sexual. Ele já teve muitas chamadas na casa dele por domestic violence, o que? Abuso de autoridade com a sua esposa. Ele era conhecido por carry a gun illegally. O que é? Ele carregava pistola, arma ilegal. A maneira que os policiais agiram foi uma consequência das ações dele do passado, que o policial não sabia como ele iria agir. Eu não estou aqui tomando lado, mas estou querendo mostrar para vocês, muito mais do que Black Lives Matter. Eu vim aqui falar para vocês: every soul matter. Toda alma importa para o Senhor, independente da sua raça, independente da sua cor. Eu não sei, eu sei, para dizer a verdade, que isso não é algo muito popular hoje em dia, falar que o Senhor está preocupado com a sua alma, mas a Bíblia diz
E as Escrituras confirmam que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento de Jesus. E eu e você, como discípulo de Jesus, o nosso desejo tem que ser o mesmo dele. O que é? Nós devemos ter o nosso coração batendo pelos perdidos. Aquelas pessoas que morreram ou quase morreram. Em vez de estarmos falando se o policial agiu certo ou o que aconteceu, você está orando para que Deus livre este jovem, para que ele não acabe morrendo lá no hospital? Sabe, eu lembro quando morreu Saddam Hussein, enforcado. Muitas pessoas comemoraram, muitos crentes, falando muitas coisas na internet. E o meu professor do seminário falou: estou muito triste hoje, porque mais uma alma morreu e eu não sei se ele teve uma oportunidade de confessar o Jesus como seu Senhor e reconhecer os seus pecados. Todas as vezes que nós vemos uma ação como essa, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de Deus, que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos chegam a esse conhecimento. E desde que o homem pecou, a Bíblia diz que Deus falou a Adão e Eva no jardim: não façam isso, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. No mesmo instante, a Bíblia diz, no mesmo dia, Deus revelou um plano de redenção para o homem. Porque Deus queria resgatar, trazer o homem de volta. Mas o que acontece? O pecado faz separação entre nós e Deus. E quando Deus olha para nós hoje em dia, quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha para um padrasto abusando uma menininha de 10 anos que acaba se engravidando e todo mundo começa a falar agora por que abortou, por que não abortou, nós estamos vendo aqui consequência do pecado, doenças, vírus mortais e tantas coisas que nos separam de Deus. E o Senhor vê que o homem cada vez mais está se distanciando dele. Mas sabe o que Jesus também veja, o que Deus também veja? Como que nós não queremos aceitar a salvação oferecida por Jesus Cristo? E ficamos discutindo, será que realmente somente Jesus é o caminho? Será que não tem outra maneira? Muitas vezes nós na igreja começamos a agir assim. Eu gostaria de ler 2 textos para vocês, é um pouco longo, mas eu gostaria que vocês analisassem e pensassem sobre esse texto mais depois em casa. Eu vou trazer algo para vocês sobre isso. Com certeza vocês estão com vontade de estar na igreja, então não tem problema de ficar aí até meia-noite hoje, né? Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 11 em diante. Eu vou estar lendo da versão NVT, você pode estar acompanhando aí. Gostaria, se possível, trazer um copo d'água aí para mim. O apóstolo Pedro diz assim: amados, eu os advirto que nós, como peregrinos estrangeiros que somos aqui nessa terra, nossa pátria não é aqui, mantemos distância dos desejos carnais, que lutam contra a nossa alma. Procurem viver de maneira exemplar entre aqueles que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Verão pelo seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando Deus julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam oficiais nomeados e enviados por ele para castigar aqueles que fazem o mal ou honrar aqueles que fazem o bem. É da vontade de Deus o que é? Que pela prática do bem vocês calem os que ignoram e acusam falsamente. Não é para vocês calar os outros falando mais alto que eles. Não, diz assim: vocês vão calar eles fazendo o bem. Façam o bem. Por quê? Vocês são livres. Vocês são livres em Cristo. No entanto, somos escravos de Deus. Então não devemos usar a nossa liberdade como uma desculpa para fazer o mal. Devemos tratar todos com respeito, amar os nossos irmãos em Cristo, temer a Deus e respeitar o rei e as autoridades. Vocês, aqueles que são escravos, essa coisa de escravo não é somente algo de hoje, sempre existiu pessoas que tentaram dominar os outros. Ele diz: se você é alguém que é escravo, se submeta ao seu Senhor, com todo respeito, faça o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas também se for cruel, porque Deus se agrada de você quando, consciente da verdade de Deus, você suporta paciente o tratamento injusto que alguém tenha contra você. Claro que não há mérito algum em você ser paciente quando você está sendo açoitado por fazer o que é errado. Ele está dizendo: se você fez o errado, vai ter consequência, ok? Saiba disto, porque Deus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, porque até mesmo Cristo sofreu por vocês, e Ele é o nosso exemplo
devemos seguir os seus passos. Mas ele continua dizendo assim: sabe Cristo, que é o nosso exemplo? Ele nunca pecou, nunca enganou ninguém, nunca revidou quando foi insultado no Facebook, nem no Instagram. Ele nunca ameaçou de se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou o meu e o seu pecado no seu corpo na cruz, a fim de que nós morrêssemos também para este pecado, a fim de vivermos para a justiça dele. Pelas suas feridas fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o nosso pastor, pois Jesus é o guardião da nossa alma. Ele luta pela nossa alma. Agora eu gostaria de ler outro texto que foi escrito a um jovem chamado Timóteo, pelo pastor da sua igreja, dizendo a ele: olha, você é jovem, eu gostaria de dar alguns conselhos muito importantes para você. No capítulo 2 de 1 Timóteo, ele vai dizer assim: olha, recomendo que você esteja sempre orando, fazendo intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, principalmente das autoridades e de todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Está dizendo, ó, você agindo bem, as autoridades agirão bem, porque isso é o que caracteriza uma devoção e dignidade. O que Deus espera? Deus espera que todas as autoridades ajam bem e que nós ajamos bem. E aí ele diz assim: porque isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Que verdade é essa? Que há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos os nós que estávamos escravos pelo pecado. Esta é a sua mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Esta é a mensagem que nós devemos levar. Eu quero ter muito cuidado sobre o que eu vou falar da agora em diante, porque é de suma importância, é de vida ou morte. Sabe, eu vi um vídeo que a Isadora postou sobre como estamos nós preocupados, aonde vamos passar a nossa eternidade. Estamos tão preocupados com o nosso tempinho, com o que está acontecendo, com o que está ao nosso redor, mas aonde passaremos a nossa eternidade? Com Deus ou sem Deus? Sabe, eternidade, meus irmãos, não é 5 anos, não é 10 anos, não é 40 dias, não é 14 dias da quarentena, não, Ismael. Eternidade é 10 anos, 100 anos na escuridão, sendo atormentado, 1 milhão de anos, e você não tendo mais alegria e nem satisfação de nada. Sabe, eu gostaria de trazer algo para vocês hoje, não só relevante, mas eu gostaria de trazer algo revelante. O que? Algo que trouxesse uma luz, algo que mostrasse a vocês o porquê o mundo está agindo como o mundo está agindo e porquê que nós devemos tomar uma atitude. Ou vamos segui-los, ou vamos nós ser luz para mostrar a eles o que é certo e o que é errado. Agora tem uma coisa: a maneira como nós agimos vai ser de suma importância, porque as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. De nada adianta você saber a verdade e não saber como transmitir a pessoa que está errada, sabe? Demonstrar que nos importamos mostra às pessoas que eles podem se abrir conosco, independente da religião, independente do pensamento deles. Por quê? Porque as pessoas têm medo de se machucar. As pessoas têm medo de nós o acusarmos e de nós não entendermos como eles são, sabe? Estamos vivendo nos dias em que todas as pessoas querem se posicionar como especialista disso, especialista daquilo, e querem dar a resposta de como o outro deve viver. Muitas vezes a vida dele não se compara com nada do que ele está falando. Mas Jesus era alguém que tinha capacidade de demonstrar às pessoas o quanto ele se importava. Por isso que pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis, de todas as raças, o procuravam e queriam ouvi-lo. Por isso eu e você, como seguidores de Cristo, nós precisamos saber que com amor, quando nós vamos falar com alguém, ou quando vamos escrever algo na internet, pensarmos aquela expressão americana, what would Jesus do? Será que Jesus escreveria o que eu estou escrevendo? Será que Jesus se agradaria de ler o que eu estou escrevendo? Sabe? Por quê? Porque você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe por que ele escreveu o que ele escreveu, e a gente precisa ter um grande cuidado. Nós precisamos o quê? Nós precisamos reconhecer que Deus deu um ministério para nós,
E quem quer que seja a pessoa com que nós vamos falar, nós precisamos mostrar que nós nos importamos. Eu vou trazer uma palavra bem dura aqui hoje. E por isso que eu estou falando sobre isso, porque eu me importo com vocês. A mensagem que o Ismael começou a falar, que ele começou estudando no capítulo 12 de se transformar, mas ele voltou até o entendimento de que Deus nos ama tanto. Mesmo sabendo que nós vamos errar, ele continua demonstrando o seu amor, porque ele se importa. Every soul matters, toda alma importa para Deus. Não somente as pretas, brancas, amarelas, não, todas elas. Jesus surpreendia as pessoas com o seu ensino, que seguiam eles durante o dia todo, sem comer. Por quê? Porque Jesus demonstrava o quanto ele se importava com eles. E quando nós demonstramos amor, abre portas que estavam trancadas há anos. Sabe aquelas pessoas que não abrem a porta da casa dele para ninguém que bate lá com uma Bíblia na mão? Quando você chega com amor, abre portas que estavam trancadas. O amor brilha a vida de Cristo em nós, em lugares de ouvidos fechados, de olhos cegos, que não têm visto luz há muito tempo. Sabe, o problema do nosso mundo de hoje, se eu conseguir falar e a minha voz aguentar até terminar, eu gostaria de mostrar e provar para você que o problema do mundo não é social. Eu acabei de terminar um curso de sociologia, estudei muito sobre os acontecimentos de 1500 até agora, sobre tudo que tem acontecido na sociedade, mas eu posso provar para você que o problema do mundo não é social, não é econômico, não é emocional, nem mesmo problema de educação, sabe? O problema do mundo não é a corrupção na política, nem mesmo saúde pública, vivendo num tempo de pandemia, onde faltou UTIs. O problema não é saúde, o problema do mundo é espiritual. Todo problema, toda causa que nós temos visto é consequência de uma vida longe de Deus. Sabe, eu conversei com um jovem uma vez ali nos Estados Unidos, que ele trabalhou todo o verão de salva-vidas num lago que tinha lá próximo da nossa cidade, e durante aqueles 3-4 meses de verão que tem lá apenas, ele resgatou 5 pessoas que estavam se afogando quase que à morte. Mas algo interessante que ele falou é que todos eles tinham algo em comum. Nenhum deles, disse o jovem, gritou pedindo ajuda ou falando por socorro. Foram pegos de surpresa nadando, deu uma cãibra, algo aconteceu, alguém bateu neles, e essas pessoas recusavam em admitir que precisavam de ajuda, porque achavam que conseguiriam chegar sozinhas à beira do lago, e acabaram se afogando, perdendo suas forças, e não tinham mais voz para gritar por ajuda, e graças a Deus que o salva-vidas pôde ver e os socorrer. E isso demonstra também o que nós vemos quase que diariamente, homens, que negam precisar ajuda, porque acha que conhece todos os mapas da cidade, e a esposa está dizendo, olha, será que você não está no caminho errado? Ele diz, não, estou perdido, andando, dando volta no mesmo lugar, há 20 minutos, sem saber o destino, como chegar lá, mas não querem entender que precisam de ajuda. Nós, seres humanos, temos dificuldade de reconhecer que por natureza nós somos independentes, queremos viver sozinhos, por natureza nós somos egoístas, orgulhosos, e tudo isto está enraizado no pecado que tem nos infectado desde Adão e Eva. Sabe, não queremos reconhecer que precisamos de uma vacina para este vírus mortal. Todo mundo tem medo. HIV, sabe? H1N1, sabe o vírus H1N1? 2010, eu estava lá nos Estados Unidos, todo mundo ficou doido, meu Deus, demorou mais de um ano para sair a vacina, nós já estamos aqui desde novembro, Covid-19, o que vai ser, quando vai chegar essa vacina, sabe? Muito pior do que HIV, muito pior do que Covid, do que H1N1, é o pecado, porque esse afeta todas as pessoas, e a consequência dele pode ser uma eternidade sem Deus. Quando nós lemos esse texto que eu li para vocês hoje, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo estão tentando nos mostrar que Deus deseja o quê? Que todos, não somente os blacks, não somente os whites, sabe? Que todos sejam salvos. Por quê? Porque a graça dele é abundante, é suficiente para todas as pessoas. O amor dele, como disse Ismael aqui, ele quebra a barreira de separação. O pecado, ele diz, olha, eu estou imperfeito, não posso me aproximar de Deus, mas o amor dele é tão grande
para conosco, que Ele quebra a barreira e Ele nos traz para perto de si. E o que Deus mais quer é nos resgatar, nos dar nova direção para você que está perdido e, acima de tudo, nos mostrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós precisamos admitir que estamos nos afogando. Precisamos admitir que estamos perdidos e não sabemos aonde vamos chegar. Porque, como disse o sábio Salomão, há caminhos que para o homem parecem de vida, mas o seu fim é de morte. Como nós vamos andar em um mundo sombrio e escuro se não tivermos a luz da palavra de Deus nos guiando? O pecado, sim, ele é como um vírus. Você sabia que o vírus precisa de um anfitrião para viver? O vírus não vive sozinho. Assim é o pecado. Ele precisa de mim e de você. A Bíblia diz que ele chega, e se nós dermos entrada pelas portas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou até mesmo pelo que falamos, ele entra. O pecado é o pior de todos os vírus. Mas a Bíblia diz que desde o início, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Deus já tinha uma vacina para este vírus. Sabe, o sangue do seu único filho, Jesus, tem o poder de tirar todo o pecado. Sabe, quando João viu Jesus chegando à beira do Rio Jordão para se aposentar, para se batizar, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele sabia que o mundo estava infectado e precisava desse antivírus, desse antivírus, que se chama o sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue, disse a palavra de Deus, não há remissão de pecado. Ninguém está fora do alcance do poder de Deus para salvar. Ele disse, o meu poder alcança todos, e eu quero recriar em vocês a imagem e a semelhança que foi deturpada lá no Jardim do Éden. Sabe, o homem, ele se afastou de Deus, ele mesmo não queria mais se aproximar de Deus, porque ele viu que estava nu, estava em pecado, mas Deus, ele nos mostra como o seu amor é extravagante, e a sua misericórdia é infinita. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não dar o que merecemos. Você merecia uma pena, mas ele disse, eu não vou dar o que você merece, eu vou dar minha graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que não merecíamos receber. Misericórdia é não receber o que deveríamos, mas graça é quando nós ganhamos algo que não merecíamos, porque Deus prova o seu amor por nós, quando Ele envia o seu Filho Jesus, para morrer por todos nós, quando nós ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz, todos pecaram e caíram, não alcançaram, como diz em inglês, fall short, não alcançaram o alvo da glória de Deus. Mas Jesus Cristo disse certa vez, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar pecadores e não justos. Se você se acha pecador, se você se acha indigno, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Agora, sabe qual que é o problema? É que todos nós, e a grande maioria, não queremos admitir que somos pecadores e necessitamos de Deus. Sabe, não queremos dizer como o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 15 de Timóteo, onde ele disse assim, sim, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o pior, eu sou o principal. Nós começamos a dar desculpa, achamos que os outros são piores do que nós. Sabe, assim como o apóstolo Paulo passou a tocha do ministério para Timóteo, eu gostaria de falar para vocês, jovens, é sua responsabilidade levar ao mundo perdido uma palavra de esperança e dizer para o maior número de pessoas, há solução, há uma saída para os seus problemas, para as suas lutas interiores, sabe, os seus vícios, os seus luxos que você não consegue vencer, sabe, tem uma oportunidade, tem uma vacina, sabe, para toda aquela culpa que te persegue e que te oprime. Deus tem uma vacina para o pecado que tem afetado a humanidade. Mas o grande perigo, quando ouvimos uma mensagem como essa, de alerta, é de começarmos a fazer o jogo da comparação. Sempre achamos que tem alguém pior de nós e falamos assim, pelo menos eu não estou tão ruim como fulano de tal. Eu acho que essa mensagem eu vou compartilhar com ele, sabe, porque ele precisava ouvir, ou ele precisava estar aqui, sabe, eu sei que tem muitas pessoas que não sabem, estão vivendo num mundo tão desiludido, que eles não sabem que Jesus é a resposta que eles precisam.
E eu e você precisamos dizer, independente da sua vida, independente do que você esteja passando, o Senhor te ama. Ele morreu por todos. Sabe, quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele morreu pelo homossexual, Ele morreu pelo assassino, Ele morreu por todos, porque Ele ama a todos. Nós precisamos entender que o padrão de Deus, o alvo que Ele espera de nós, não é ser igual o Ismael, não é ser igual o pastor Moabes, não é ser igual o pastor Edivaldo, não. O alvo que Ele tem para nós é Cristo. E este alvo nós não vamos conseguir alcançar por nós mesmos, senão através dele mesmo, que veio para nos resgatar. Por isso que o escritor aos Hebreus no capítulo 12 vai dizer assim, cuidado para não se embaraçar com tudo que está ao nosso redor, mas o que? Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que te ama tanto, que se entregou por você. Todos nós desejamos ser o alvo do amor de Deus, mas você sabia que nós precisaríamos era aspirar ser um doador de amor? Nós nos sentimos amados quando entendemos que precisamos dar, porque é dando que se recebe. Quanto mais amor, quando você olhar ao redor e você vê que não é só você que está ruim, não é só você que está passando dificuldade, tem pessoas que estão em situações pior do que a sua. Nós precisamos ser um instrumento do amor de Deus. Deus nos tocou para tocar outras vidas. Você sabia que Deus nos chamou para amar? A Bíblia diz que Deus disse, olha, vocês precisam amar uns aos outros. Você precisa amar o próximo acima de você mesmo. Você precisa amar todos da sua família. Jesus disse, ame e ore até mesmo pelos seus inimigos. Na verdade, Deus usa o apóstolo Paulo no capítulo 16 de Coríntios, capítulo 14, e ele diz assim, tudo que vocês vão fazer, façam em amor. Tudo que você vai fazer, faça em amor como que para Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, sabe? Até mesmo aquelas pessoas que nos contradizem e que nos maltratam, gostam de escrever coisas horrorosas na nossa timeline, e você fica, sabe, irado. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Você ora por essas pessoas? O apóstolo Paulo diz que ele orava pelos seus inimigos. Ele estava pronto. E eu e você, vivendo no mundo hoje, 2020, precisamos cuidar para não perder o foco. Com tanta desigualdade na sociedade, a falta de tolerância, a falta de compreensão. Ninguém te compreende, nem mesmo seu pai, nem mesmo a sua família, sabe? Principalmente com a falta de amor. Agora eu tenho uma notícia para você que talvez você não vai gostar. A Bíblia diz que cada dia que passa, o amor vai se esfriar cada dia mais. Por isso que você precisa estar focado com Cristo. Esse é o único amor que queima eternamente. As pessoas, cada vez mais, elas estão querendo passar por cima de nós, sabe? Mas além do que querer que nós sejamos salvos e não nos perdemos, sabe o que mais que o apóstolo Paulo disse que Deus quer? Deus também quer que todos cheguem o quê? Ao conhecimento da verdade. E é aqui que tem sido o grande problema na sociedade. Que verdade é essa? As pessoas ficam falando que verdade ela é relativa. Não, a Bíblia diz que há uma única verdade. Que verdade é esse? Há um só Deus, um único mediador entre Deus e os homens, que é o homem Jesus. Sabe, certa vez o coach Vince Lombardi do Green Bay Packers, de futebol americano, considerado um dos maiores coaches de todos os tempos, esse técnico, até mesmo o troféu que eles ganham ao findar a NFL lá e ser campeão do Super Bowl, é o Vince Lombardi Trophy, é o nome desse técnico. Ele é considerado um dos maiores técnicos, e ele perdeu muitos poucos jogos na sua história de técnico, e um dia o time dele perdeu um jogo feio, e quando chegou no locker room, todo mundo pensou, hoje o técnico vai dar aquela palavra, né, como diz o outro aí, vai botar mais lá para baixo. O técnico entrou em silêncio, pegou uma bola e levantou e disse para eles esta frase: esta é uma bola de futebol americano. Abaixou ela, voltou para o seu assento e ficou em silêncio, e depois disse: vamos voltar ao básico, deixa de querer enfeitar. Quando nós começar a jogar o jogo como ele é,
nós não vamos mais perder de qualquer maneira. Quando nós começarmos a entender e tratar pecado por pecado, e entender que o pecado, ele vai nos separar de Deus, e querer dar volta e dizer, o que a Bíblia diz? Ou será que na nossa igreja pode? Será que na outra igreja pode? Pode para jovem, não pode para jovem? Quando nós começar a tratar as coisas sérias como elas são, acreditar que Jesus é o único caminho, a única maneira de chegar ao Deus, e que precisamos nos aproximar dele, porque a Bíblia diz que Deus se revela no Filho, e o Filho nos apresenta a Deus. Ele é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém significa ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas muitos hoje dizem, a virtude mais importante é a tolerância. Vocês estão muito intolerantes, vocês estão no século I, sabe? A única esperança é pluralismo. Nós precisamos ser plural. Você está muito retrógrado, está voltando para trás. E o que acontece? A verdade vem sendo descartada. A verdade tem sido jogada de lado. Sim, nós aceitamos liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser, desde que não machuque o desejo do próximo, o que ele quer. Mas não é aceitável dizer que todos estão certos, simplesmente porque aceitamos ou acreditamos em algo. Nós precisamos voltar ao básico. Pecado é pecado. O certo é certo. Sem Jesus, ninguém pode chegar a Deus. Jesus não é um entre muitos. Ele é o caminho. Jesus disse, eu sou o único caminho de volta ao Pai. Sabe, tem um hino do Michael W. Smith que ele diz assim, Jesus is the answer for the world today. Beside him there's no other. Jesus is the way. Jesus é a única resposta para o mundo outro. Além dele, não tem nenhum outro, porque Jesus is the only way. Ele é o único caminho, sabe? Jesus é a ponte entre este gap, entre este abismo que há entre o homem e Deus, sabe? Jesus é aquela liga que nos conecta de volta ao Pai. Jesus, na verdade, ele é o pagamento para a conta do pecado que chega na vida de todos nós. Pode entender que se você continuar colocando nesse cartão de crédito, um dia vai chegar a conta dos seus pecados. Por isso que Paulo disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 5 de Romanos, versículo 8, ele diz assim, Deus prova o seu amor, o seu grande amor por todos nós, quando ele envia Jesus Cristo para morrer por nós, quando éramos ainda pecador. Eu começo a encerrar dizendo, o pecado é mau, não porque ele é proibido, ele é proibido porque ele é mau. Deus proíbe você fazer certas coisas, não é porque ele é um Deus mau, porque ele sabe a consequência que isso desenvolve em você. Por isso que ele diz, não faça isso, não faça aquilo. Não é porque o pecado, não. O pecado é mau, por isso que ele é proibido. Por isso que Deus proíbe certas coisas. Ele nos conhece, ele nos formou. Se você ainda não tomou dessa vacina, Jesus hoje ele quer te vacinar contra o pecado. O apóstolo Paulo disse, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer, é o que eu acabo fazendo. Por quê? Porque tem uma força em mim que é contrária à vontade de Deus. E eu não consigo fazer. Mas ele chega no capítulo 8 e ele vai dizer, mas graças a Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Por isso que ele veio dizer o que o Ismael leu aqui, não há nada que pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a vida, nem a morte. Ele começa a ir aos opostos, ele começa a dizer, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Certa vez, eu vou encerrar lendo esse texto, um homem foi buscar Jesus à noite, ele disse, olha, você só pode servindo de Deus fazendo as obras que você faz. Jesus olha para ele e diz, olha, eu digo a verdade, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esse homem diz, como que eu posso nascer de novo sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Pode alguém nascer pela segunda vez? Jesus diz assim, eu lhe digo a verdade mais uma vez, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe por quê? Os seres humanos só podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito de Deus é quem dá a vida espiritual. Por isso que eu disse que o problema da humanidade é espiritual. Estamos mortos, os nossos pecados nos causam a morte espiritual. E aí Jesus diz, não se surpreenda eu te dizer, é necessário nascer de novo.
Jesus Cristo disse a um certo homem: de que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta você se formar em medicina? De que adianta você ter uma casa de 5 quartos, 3 banheiros, 2 piscinas, garagem para 5 carros, se você perder a sua alma? Sabe, para o Senhor, every soul matters. Toda alma importa, porque Deus quer que a minha alma, que a sua alma seja restaurada. Deus quer vivificar o espírito que está morto dentro de você, porque é só pelo espírito que possamos ter uma vida transformada, uma vida que agrada a Deus. Eu gostaria de convidar você para estar de pé, e eu gostaria de ler uma oração que eu gravei e copiei hoje à tarde, e que essa oração fosse a sua oração hoje. Esta oração diz assim: Heavenly Father, por tudo que é bom, por tudo que é verdadeiro, ensina-nos a amar como tu amas. Dá-nos um coração sincero e puro, que possamos sempre extrair da sua fonte generosidade e bondade. Mantenha-nos longe do erro na nossa vida diária, para que possamos viver em comunhão uns com os outros, e que os nossos motivos sejam puros e sem dolo. Esta é a nossa oração. A minha palavra para você hoje: você tem vivido uma vida que você não consegue vencer este pecado que tão de perto te rodeia? A Bíblia diz que o Senhor tem uma vacina. Ainda não saiu a vacina do Covid 100% provada, mas a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, Deus matou um animal simbolizando o sangue do seu filho que um dia viria. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: no tempo certo, Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, e todos aqueles que creem no seu Filho têm agora o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí ele termina dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que ser dominado pelo pecado, aquele que não conseguir vencer o pecado traz a morte, e a morte eterna, separação de Deus. Se você está aqui, se você está nos ouvindo na sua casa, e você tem tentado e não tem conseguido vencer este mal, eu gostaria de orar por você, e que você pudesse fazer uma oração entregando o seu coração. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17: se com o seu coração você crê que Jesus morreu por você, e com os seus lábios você confessar Ele como o Senhor da sua vida, serás salvo. Tudo que o Senhor quer é que você entregue a sua vida e reconheça que você está nadando e quase se afogando. Você está dirigindo sem direção, não sabe para onde ir, mas Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou o Salvador e quero ser o seu Senhor. Pai amado, aqui está esses jovens, esses adolescentes. Senhor, eu não sei a necessidade deles, mas Tu sabes, Senhor. Eu vim aqui dizer para eles que every soul matters, Senhor. Toda alma importa para você, seja ela qual for. Precisamos estar alinhados com a Tua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Senhor, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, venha habitar em nós, venha trazer a vida que precisamos, venha nos restaurar, venha nos renovar. Precisamos estar de volta contigo, Senhor. Sabemos que sem Ti não há nada que podemos fazer. Venha com Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, Senhor. Aquele que parou no meio do caminho, Senhor, renova as forças para que ele possa continuar andando, e que ele venha entender que o Teu amor é um amor extravagante, um amor que está acima de todas as coisas, Senhor, e que a Tua fonte é uma fonte inesgotável, e que todo aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma Tu lançarás fora. Senhor, toma conta da vida de cada um jovem, daquele que está nos assistindo, Senhor. Continue abençoando cada dia mais. Sabe, se vocês gostaram dessa mensagem, vocês gostariam de ouvir um pouco mais, eu tenho um canal no YouTube, você pode procurar lá, Joelson Moabs, hashtag Graça Redentora. Nós temos alguns vídeos que nós postamos lá semanalmente. Não postei nessas últimas semanas porque estava aí lutando contra o Covid, mas postamos um vídeo essa semana sobre Deus está querendo examinar a sua mente e o seu coração. Outro vídeo que postamos: é importante falarmos palavras de encorajamento. Tem muitas pessoas precisando ouvir palavras de encorajamento, e depois do que você ouviu aqui hoje, você precisa saber que é importante ser boa testemunha do Senhor. O Senhor conta com vocês. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos ainda em tempo, e sabe, o Senhor ainda quer continuar fazendo coisas aqui. Quantos aqui sentiram a presença do Senhor através dessa mensagem? E sabe, quando o pastor Joelson Moabs falava,
eu vi muita memória sobre João capítulo 5, que Jesus fala qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Sabe, cara, a vontade do Senhor para a sua vida nessa noite é que você não se perca. E às vezes nós achamos que a perdição é somente o lago de fogo, o inferno. É também. Mas eu vejo que existe um inferno na terra é quando nós não vivemos a andar com Jesus. Quando nossa vida está fria, quando a nossa vida está triste, quando a nossa vida não faz sentido, quando a gente sorri para os outros, mas por dentro o coração está gélido, você não ouve mais a palavra de Deus, as coisas estão complicadas. Sabe, nessa noite, Jesus falou que seria uma noite de amor e vai derramar da graça dele para a sua vida. Uma das palavras que o pastor Moabres trouxe aqui é que quando nós identificamos que nós estamos com problema, nós temos que pedir ajuda. E eu quero que você feche os seus olhos agora, comece a falar com o Senhor e fazer uma introspecção, ver como está a sua vida, cara, como ela está andando, se você está andando com Jesus, se as coisas estão boas, se o coração está doído, se você está mais preocupado durante o culto com o seu stories do que o stories da sua vida lá no céu. Hey, a gente vai estar louvando e você tem que entender que o ousado amor de Deus está aqui nessa noite por você. Aleluia. Tão, tão bom pra mim. Declare. Traz tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, Jesus, fala com teus filhos nessa noite. Oh, oh, impressionante. Ousado amor de Deus, oh, que deixa. Olha só, Ele deixou você, Ele não deixou você. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Olha quanto o Senhor tem sido bom para você. Sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso dar-lo, nem merecê-lo. Aleluia, se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. É esse ousado amor de Deus que está fazendo o seu coração pulsar agora, quase sair pela boca, porque você entendeu que nessa noite é uma noite de reencontro. Esta é uma noite que o Senhor derramou do amor e da graça sobre a tua vida, e você entendeu que o caminho que você estava tomando até hoje, nesta sexta-feira, era um caminho contrário à vontade do Senhor.
Às vezes nós achamos que desviados são somente aqueles, pastor Moabes, que estão bebendo, fumando, mas eu entendo que desviados são aqueles que saem do caminho proposto por Senhor. Talvez você está na igreja todo domingo, toda sexta, mas você sabe que você está frio, desviado da vontade do Pai. E hoje o Senhor está trazendo essa luz no seu coração, porque a vontade dEle é que você não se perca, que a vontade dEle é que você não morra, não viva outra coisa a não ser Deus. Pai.